Bom, gente, eu não consigo ver vocês, então alguém poderia me dizer se está tudo ok, certo pelo microfone? Seu áudio está um pouco ruim. E agora? Será que agora melhorou? Eu Fala acho, aí. ele tá um pouco metálico não, um pouco robótico, na verdade, não é nada muito Talvez, grave, mas tá um talvez pouco. seja a internet. Então, Acho que agora melhorou. Ah, sim, sensacional. Tava no microfone errado. Erro crasso. Ai, nem sei porque foi o microfone da webcam, que não presta, né? Enfim. Bom, gente, então agora com isso fora do caminho, podemos falar do inconsciente, né? E não só vivê-lo. Aqui, se eu consigo compartilhar. Bom, começa então o seminário aberto de hoje com esse título um pouco provocativo, eu diria, porque ele não, eu acho que ele não deixa entrever muito bem qual o sentido do que do que vai estar colocado aqui na minha exposição, mas eu aqui, né, nessa apresentação, eu risquei a palavra em alemão, né, que é a palavra que o Freud utiliza como conceito, e também a palavra da qual nós vamos estar falando aqui bastante, sem necessariamente falar dela, né? Então, eu quero que vocês só pensem nisso, né? Enquanto eu for fazendo essa exposição e falando sobre o assunto, né, do seminário, mas como é possível falar de uma coisa dela, da própria coisa, sem ela estar ali, presente no momento? Quais são os efeitos disso, né? Mas dito isso, o título do seminário é O Infamiliar do Unheimliche e o Incômodo da Tradução. Então, como é evidente, pelo o título, né, eu dividi aqui em 4 etapas, mais ou menos, mas a gente vai falar tanto do Unheimliche quanto da tradução. A ideia desse seminário aberto, eu já adianto para vocês, é servir de uma espécie de introdução para um curso que o CIPS vai estar promovendo, e eu vou estar, enfim, né, à frente, né, lecionando, dando as 2 aulas, que é sobre a tradução da psicanálise. Então, essa aula vai configurar mais ou menos como uma espécie de introdução aos temas que eu vou abordar por lá. Então, hoje eu não vou falar tanto assim de tradução, o intuito seria dar mais um gostinho dos problemas que estão por vir nesse seminário. Vou falar mais do curso, é claro, no final da minha apresentação, depois das perguntas, etc. Mas, bom, então vamos ao que interessa no dia de hoje, que é o incômodo ou o infamiliar. Já começamos, né, antes mesmo de eu falar sobre esse tema, já começamos com essa ambiguidade, essa duplicidade, que é a de optar por 2 termos para traduzir uma mesma coisa, né? A questão que está posta aqui é que eu vou me utilizar, ou melhor, me utilizei, né, de duas, melhor dizendo, traduções, 2 edições desse texto do Freud, de 1919, que em alemão é Das Unheimliche, certo? Mas as traduções são as que constam. Essa tradução aqui da Autêntica, certo? Que é feita por Hernani Chaves e Pedro Eliodoro. E uma coisa já a declarar, gente, aqui, um alerta, né? Um convite aqui.
toda vez que vocês tenham em mãos uma obra, eu convido vocês a olharem o nome do tradutor e ter sempre em mente quem é aquele tradutor que está traduzindo aquele texto. Eu acho que no mercado editorial aqui do Brasil, por um tempo, esse costume, não sei se perdeu, ou enfim, se reprimiu, né? Vamos falar sobre isso. Mas não é muitas vezes comum, né? Às vezes a gente pegar numa obra e pensar aquilo ali como uma obra traduzida, perdão, né, a partir de um original, e pensar naquilo como uma obra que possui certa independência em relação ao seu original. Mas deixem que o seminário de hoje seja um convite também a isso. Mas, enfim, essa tradução aqui, vocês estão vendo bem, da autêntica, que traduz o termo unheimliche por infamiliar, certo? E também essa outra tradução aqui da editora Blücher, que é o incômodo, traduzindo o mesmo texto do Freud, o das Unheimliche. Perdão. Das Unheimliche. E essas diferenças que eu vou abordar aqui, não agora, não de início, mas de forma mais incidental, mais para o final da exposição, elas não são questões, vamos dizer assim, num sentido, digamos assim, pejorativo e rebaixado do termo, né? Mas questões meramente estéticas, meramente de aparência, né? A aparência da obra é diferente, talvez tenha uma palavra ou outra que é diversa, talvez tenha uma escolha ou outra que são diferentes, né? E isso talvez nos leve a crer que as diferenças entre uma tradução e outra são meramente superficiais. Mas o que eu acredito que hoje talvez não fique claro, mas pelo menos se acene nessa direção, é que essas diferenças de tradução são tudo menos acidentais, menos superficiais, menos como uma espécie de acidente de percurso, né? Na verdade, elas são essenciais para pensar a dinâmica de exploração e interpretação do próprio texto. Mas então, tendo em mente essas diferenças, né, e que são duas traduções diferentes, sobre as quais eu ainda vou falar, esses são as etapas aqui da minha exposição, que vão na seguinte ordem, né? Elas começam de definindo o incômodo, onde, claro, enfim, acho que eles são bem explicativas, né? Mas em que eu vou dar a definição, né, do incômodo, passar pelas etapas, dentro dessa etapa, de como a gente pode começar a definir esse conceito. Além disso, após, né, essa definição, nós vamos ver também alguns exemplos de infamiliar. Eu não vou mais tocar nessa distinção, né, entre incômodo e familiar. Eu quero que vocês percebam e notem que toda vez que eu falar desses dois termos, eu vou estar falando, na verdade, da mesma coisa, que é o unheimliche, certo? E partindo, então, do incômodo e do infamiliar, pensando nesses dois termos como uma coisa só, eu vou te falar também do infamiliar, do unheimliche, ou seja, o que é que tem de infamiliar, ou de incômodo também, poderia ser assim, né? Mas eu acho que esse termo se adequa mais a essa etapa, que é o infamiliar do unheimliche, né? O que é que tem de infamiliar nessa própria designação do conceito. E, por fim, eu vou falar sobre, de fato, qual é o incômodo da tradução. Tudo bem? Então, está um pouco obscuro ainda, mas eu acredito que vocês vão me acompanhar. Começando, então, com a definição dada pelo Freud, e é isso, eu vou trabalhar com diversos trechos aqui da obra a partir de agora, então peço que me acompanhem, mas de acordo com a própria definição do Freud, logo no comecinho do seu ensaio, ele diz assim, com a palavra unheimlich, incômodo, né, o tradutor aqui quis destacar o termo que o Freud se refere ao termo alemão, então ele não está fazendo referência aqui ao conceito incômodo, né? Ele está fazendo referência aqui à palavra unheimlich,
do alemão. Assim, com a palavra unheimlich, que o tradutor faz questão, o tradutor, sim, que eu não citei, acabei não citando, mas o tradutor dessa edição que eu estou usando aqui, né, nessa seção, que é o Paulo Sérgio de Souza Júnior, ele destaca, então, o incômodo, como sendo esse conceito que traduziria essa palavra do alemão, né? A nossa língua alemã parece ter produzido uma construção bastante oportuna. Por meio dela, parece sem dúvida estar expresso que, se acontece algo de incômodo para alguém, é porque esse alguém não se sente em casa, acomodado, na referida situação. Porque a questão lhe é, ou ao menos assim parece, estranha. Em resumo, a palavra quer sugerir que a impressão de incômodo com a coisa ou ocorrência está atrelada a uma falta de orientação. E nesse momento aqui, nós já notamos que o Freud não está fazendo tanta distinção entre a sensação do incômodo e o incômodo em si. Ou seja, o conceito e a sensação, eles de certo modo se confundem. Então, a impressão de incômodo também está atrelada à sensação de incômodo, né? Não é como, por exemplo, eu posso sentir que eu estou com dor sem, de fato, ter uma causa física para aquela dor, né? Então, a causa do incômodo, então, não é física, mas sim psíquica, que vai ser designada aqui pelo Freud como uma falta de orientação. Não sentir-se em casa, não sentir-se acomodado, certo? Lembrando, gente, que em casa, acomodado são não tanto em casa, né, nesse caso aqui, mas acomodado é uma escolha que está atrelada a outra escolha de escolher traduzir o termo unheimlich por incômodo. Né? Então, alguém que está acomodado se encontra numa situação confortável, digamos assim, pensando a partir desse ponto. Porém, eu quero mostrar aqui que a escolha de traduzir o unheimlich por incômodo altera também a tradução dessa palavra acomodado, que também poderia ser traduzido pela noção de conforto, pela noção de não desconforto, digamos assim. E não só pela palavra acomodado. O que eu quero dizer, então, é que uma escolha de tradução pequena, às vezes, se transforma numa cascata, né? Aquela ideia do efeito do caos, do efeito borboleta, que desdobra num tanto de outras repercussões que vão ser demandadas do tradutor. E como ele encara e como ele resolve esses problemas, depende dos métodos que ele emprega, certo? Porém, vamos falar então um pouco sobre esse termo unheimlich, antes de continuar. E ele pode ser traduzido como incômodo tranquilamente, de forma muito tranquila, porque dentro de si ele contém uma outra terminologia, que é a terminologia, escondendo aqui esse né, que é só a negação, como nosso im, que é esse heimlich. Esse lich aqui no final, ele dá a ideia de um adjetivo, certo? Porém, esse heim, no alemão, só quer dizer algo como casa, como local de origem, de onde se vem. Então, essa é a ideia de Heim, que dá também as palavras Heimat, que quer dizer lar, né, ou melhor, quer dizer pátria, de onde se provém, né, lugar de origem, um termo até sentimental para designar isso. E, enfim, Heimat, vamos ficar com Heimat por enquanto, que designa essa mesma coisa. Então, Heimlich é aquilo que designa um conforto por ser próximo, por vir de um lugar que seria aquele lugar onde eu me sinto confortável, certo? Que é daí que vem justamente a formação da palavra do português cômodo. Uma coisa é cômoda porque ela faz referência ao cômodo onde se habita, o quarto, o lugar onde se fica, digamos assim. E daí vem o substantivo, não, o adjetivo cômodo, uma coisa que é agradável, que evoca boas emoções, no final das contas. E o incômodo, então, seria uma negação disso. Do mesmo modo, o unheimlich poderia se interpretar como uma negação desse sentimento de heimlich, de sentir-se em casa, acomodado,
como está colocado aí na própria tradução, né? Então, a coisa aqui se encadeia bem, ao que tudo indica. Então, a ausência desse sentimento de estar em casa, o Freud vai apontar como sendo uma falta de orientação, como uma espécie de falta de referência, de ponto de referência, que mais para frente ele vai designar como sendo uma questão psíquica, propriamente psíquica, né? Então, de fundo mais profundo. Ele começa o ensaio dizendo que a língua é como se fosse como ele coloca exatamente, a expressão que ele usa é, deixa eu me resgatar aqui, a língua é uma espécie de um psicólogo, a expressão que ele usa, um psicólogo particularmente brilhante. O que ele quer dizer com isso? Que ela faz um exame dos termos e de como eles são utilizados e, de certo modo, revela esse fundo psíquico por detrás da nomeação das coisas, certo? Então, no fundo dessa questão do dizer de uma coisa que ela é próxima do que é meu lar, do que é a minha casa, está a ideia de estabelecer uma espécie de divisão. Uma divisão entre o que é antigo, conhecido e familiar, e o que é novo, estranho e hostil. E daí vai surgir essa designação dele, onde ele vai desenvolver essa ideia da falta de orientação, um pouco mais à frente no ensaio já, né? Logo, é compreensível que a vinculação antigo, conhecido, familiar, corresponde com o relato novo, estranho, hostil. Ou seja, tem ali uma espécie de correspondência, de interseção entre as duas coisas. No segundo caso, do estranho e hostil, o aparecimento de sensações de insegurança é absolutamente natural. E a falta de orientação poderá facilmente acolher, então, o matiz, o nuance, a palavra em alemão é nuance, inclusive, né? O nuance do incômodo. Também para mostrar que nem sempre a tradução é tão óbvia, né? A gente nem sempre traduz uma coisa pelo seu cognato, né? O tradutor aqui optou por matiz do incômodo, ou seja, as gradações do incômodo. Mas bem, no primeiro, né, esse é o segundo caso natural, então, que surge um incômodo. No primeiro, por sua vez, essa falta de orientação fica tanto tempo escamoteada, ou seja, espalhada, difícil de se identificar, que a permutação conhecido ao ter evidente não adentra a consciência do indivíduo. Aqui o Freud está chegando no fundo de uma questão que é o problema, né? Assim como o Unheimlich, não, melhor, perdão, o incômodo é uma negação do cômodo, na vida psíquica, na atuação psíquica dessas sensações, também há um fundo de cômodo por trás desse incômodo. Então, era de esperar que ele sempre estivesse no polo novo, estranho, hostil, mas ele também, às vezes, se encontra nesse antigo conhecido e familiar. Então, é possível se sentir desorientado nos dois. Mas o Freud vai dizer que o que fundamenta sempre a noção de incômodo é essa falta de orientação. Ou será que vai? Porque, na verdade, todos os trechos que eu venho citando até aqui, talvez alguém já tenha percebido, se dado conta de que tem algo estranho, algo que não está possível assim de se situar e nomear diretamente, um mal-estar, um problema. Ou talvez não, ou talvez vocês tenham seguido até aqui acreditando que tudo que eu disse era perfeitamente verdadeiro e coerente, né, com a proposição da aula. Porém, os textos que eu citei até aqui não são do Freud e não são do ensaio O Incômodo. Na verdade, eles são de um outro ensaio publicado anos antes, em 1906 ou 1909, a data me falta agora, por esse tal de Ernst Jentsch, né, 1906, exatamente, denominado Psicologia do Incômodo, ou Sobre a Psicologia do Incômodo, em outras traduções também. Mas esse texto está presente dentro desse volume aqui, O Incômodo, da coleção, da editora Blücher, justamente porque ele é citado nas primeiras páginas do texto do Freud, esse sim, né, chamado de O Incômodo,
como uma espécie de, como eu posso dizer, revisão bibliográfica que o Freud faz, onde ele só encontra, na obra desse singular anciente, essa discussão acerca do termo alemão unheimlich como um conceito, né, como uma conceituação. Então, isso aqui que eu mostrei até agora, na verdade, talvez parecesse de fato, né, com algo que o Freud pudesse dizer, mas não. Isso aqui é um psiquiatra que estava pensando a questão 13 anos antes ainda do Freud publicar sequer qualquer coisa. E, enfim, né, eu não queria tanto, eu usei esse discurso até de enganação, né, e de ludibriação de vocês, para mostrar como algo que talvez possa parecer, então, cômodo, né, digamos assim, já pulando um pouco acerca, né, da tradução e traindo um pouco a proposta, né, familiar, ou seja, talvez o que eu tenha colocado aqui, como sendo algo que o Freud disse, algo que o Freud conceituaria, na verdade, é uma conceituação desse tal de Jentsch, que estava ali vinculada a uma certa psiquiatria da época do Freud, mas ligada a tendências evolutivas, né? Tanto que ele vai usar no ensaio dele a tradução do inglês, né, para o alemão, daquele termo que o Darwin usa na Origem das Espécies, um título, inclusive, na Origem das Espécies, que é o Struggle for Life, a luta pela vida. Ele vai descrever os processos psíquicos a partir dessa noção e vai sempre calcar a noção de incômodo, né, na percepção de uma falta de orientação psíquica, uma falta de orientação psíquica engendrada por esse encontro com o novo, que, enfim, né, está tensionado ali com o antigo conhecido familiar. Mas, então, vamos para o que interessa. Talvez não interessem tanto vocês essa noção do Jentsch, mas ela certamente era muito interessante para o Freud, que não a desprezou, certamente não a desprezou quando foi formular a sua própria. E aqui já chegamos de fato, agora eu quero que vocês acreditem em mim, né? Porque eu já menti para vocês, mas aqui de fato é já o ensaio do Freud, de 1919, onde ele vai começar a tratar propriamente da noção de incômodo. Então, eu não coloquei aqui, né? Mas o Freud ele vai fazer uma espécie de preâmbulo para esse ensaio, que realmente eu acho muito fascinante, né? E tá aqui, escondidinho aqui no canto, né? Essa anotação, mas uma espécie de preâmbulo, um momento, em que ele vai questionar, ou melhor, ele vai afirmar que não é tão comum os psicanalistas adentrarem no ramo da estética para estabelecer as suas pesquisas, né? Suas perquisições acerca de qualquer que seja o tema. Mas eu achei muito interessante porque eu diria que, enfim, né, teóricos como, enfim, desde Adorno, da Escola de Frankfurt, só para citar um exemplo, né, vão se utilizar muito da psicanálise para adentrar em questões propriamente estéticas. Mas, nesse ensaio, o Freud está dizendo que as únicas questões estéticas que a psicanálise pode, de fato, abordar são questões de margem, né, de franja. E isso é curioso, né? Porque ele admite mesmo que o estético, né, a estética não seja pensada meramente como uma doutrina do belo, mas, na verdade, como uma simples análise das faculdades de sentir, ou seja, das formas de sentir. E como o incômodo é uma forma de sentir, ele está ali dentro do ramo da estética, certo? E o Freud, ele reconhece isso. E é muito engraçado ele reconhecer isso, porque mesmo o Jentsch, sendo um psiquiatra e tentando analisar o incômodo a partir da noção de noções mais psicológicas, médicas, psiquiátricas, não tem como, a todo momento no ensaio do Jentsch, e também, como seria de esperar, no ensaio do Freud, estão aparecendo referências estéticas, enfim, livros dos mais diversos, obras das mais diversas, particularmente da literatura. E é interessante que a gente não vai falar aqui sobre isso diretamente, mas na terceira parte do ensaio do Freud, ele vai falar especificamente sobre as narrativas fantasiosas, né, os contos de fadas, propriamente. E vai falar de uma relação específica deles com o incômodo, em que ele diz que, geralmente,
nos contos de fada, antes a gente entrar provavelmente na conceituação do incômodo, né, mais a fundo do Freud, ele vai dizer que é como se os contos de fada estivessem imunes do incômodo. Ou seja, situações que normalmente seriam vistas como incômodas fora dos contos de fada, se estão presentes em um conto de fada, já não mais exercem esse efeito. E pense aí, né, gente, algumas coisas, como por exemplo, eu vou citar aqui algumas, né, como a história que não Freud cita necessariamente, mas pensem aí, né, na história da Chapeuzinho Vermelho, em que a avó ela é devorada pelo lobo, certo? No final, o caçador, né? Todo mundo conhece a história, então o caçador não tem spoiler do Chapeuzinho Vermelho, né? Enfim. O caçador, ele entra na cabana, abre a barriga do lobo, tira a avó lá de dentro, coloca as pedras e joga o lobo dentro de um fosso. Gente, isso eu acho incômodo. Eu acho que aí uma certa relação incômoda, assim. Mas aí sim uma certa relação de incômodo, mas que no conto de fada parece ter um pouco imune. Então, enfim, eu trago essa questão aqui que eu não vou adentrar a fundo, né? Enfim, vale ressaltar que esse conto de fada ele é de origem alemã, né? Como compilado pelos irmãos Grimm. Só para citar, né, que enfim, o Freud está pensando nesse imaginário, eu imagino quando ele cita as narrativas fantasiosas, né, os contos de fada, mas enfim, não querendo adentrar muito nesse tema, então vamos voltar à questão propriamente psicanalítica. Mas é uma questão estética também. Isso Freud vai deixar bem claro, e a postura do Jent no último ensaio e a postura do Freud nesse também, para mim, deixam muito claro que a questão do incômodo é uma questão estética, profundamente estética, e que adentra, por isso, o ramo da arte de forma necessária, inclusive. Necessária. Mas então vamos lá. O Freud diz então, né, dessas manifestações estéticas que a psicanálise tem problema de lidar. Ele diz, uma delas é o incômodo. Não há dúvida de que ele figure entre o que é aterrador, que suscita medo e horror. Assim como também é certo que essa palavra nem sempre é utilizada no sentido que se possa determinar com precisão e acabe por coincidir com aquilo que suscita medo. Então, se confunde, né? Incômodo pode suscitar medo, né? Mas não só. No entanto, pode-se esperar que haja um núcleo particular que justifique, assim, a utilização de um termo conceitual particular. Então, o incômodo se separa do aterrador, certo? Gostaríamos de saber o que é esse núcleo comum que, porventura, permita, no interior daquilo que é medonho é a melhor tradução para isso aqui, distinguir um incômodo. Então, o incômodo é como se ele estivesse dentro do ramo do medonho, daquilo que causa repulsa e aversão, certo? Porém, ele não se reduz àquilo que é assustador, que desperta o medo, que desperta o horror, pura e simplesmente, certo? Ele é algo de particular, e é isso que o Freud quer identificar. Talvez para vocês não fique tão, nessa leitura assim mais direta, a noção de um incômodo, a relação do incômodo com o medo. E realmente, essa tradução por incômodo, ela não consegue abarcar tanto essa noção que está na língua alemã presente de que a coisa que é qualificada com esse adjetivo, ela é, por exemplo, vista como assustadora ou aterradora de algum modo. Por exemplo, no alemão se diria que uma casa mal assombrada, né? Se vocês notarem, a gente designa a casa mal assombrada como uma paráfrase, isso é uma coisa que o Freud cita, inclusive, enfim, mais à frente. Quando ele fala que o português, geralmente, para falar das coisas que os alemães usam desse termo, Heimlich, para se falar, tanto os falantes de português quanto os de italiano, ele cita, geralmente pegam de paráfrase. Ele cita a paráfrase da casa, ele não, né? O tradutor, ele cita a paráfrase da casa mal assombrada, que em alemão é simplesmente uma casa incômoda, ou melhor, Heimlich, né? Então a casa mal assombrada. E isso não está tão presente na tradução. Eu gostaria de situar isso aqui logo, porque o incômodo, ele talvez, na minha visão, não seja tão
feliz em traduzir esse sentido, essa utilização da palavra unheimlich. Mas vamos continuar, né? O que é esse núcleo, então, que distingue o incômodo do medonho? O Freud, para pensar essa questão, então, vai perceber que são 2 os caminhos que você pode pensar para encontrar esse núcleo. Então vamos lá. Pode-se seguir por 2 caminhos. Procurar o significado que o desenvolvimento da língua alemã depositou na palavra unheimlich, incômodo, ou fazer a recolha, que é esse por um lado, ou fazer a recolha daquilo que, nas pessoas e coisas, impressões sensoriais, vivências, situações, desperta em nós o sentimento de incômodo. Desbravando o caráter encoberto do incômodo a partir de algo comum a todos os casos. E, enfim, antes de eu continuar a citação, então, são 2 caminhos. Você pode ir pelo significado da palavra e você pode ir pelo sentimento que a palavra designa, certo? O Freud vai dizer depois daí que o caminho que ele se utilizou na investigação foi o caminho de ir do sentimento para o significado. Primeiro, ele examinou o sentimento, enfim, nas suas observações pessoais, individuais, científicas, para depois pensar o significado da palavra à luz desses desenvolvimentos, certo? Então ele operou esse caminho. Porém, na exposição dele, ele admite que vai fazer o caminho inverso. Ele vai do significado da palavra até o sentimento. E isso é um caminho muito interessante, inclusive para pensar a questão da tradução mais à frente. Mas vamos lá, o Freud ele abre logo o jogo, ele não fica, né, dando rodeios. Ele diz: quero logo revelar que ambos os caminhos levam à mesma conclusão. O incômodo seria uma espécie de elemento aterrador que remonta ao que é há muito conhecido, ao que há tempos é familiar. Então, na verdade, não é tanto um embate, né, como já estava colocado no Jent, de certo modo, entre o que é familiar e o que é estranho, mas, na verdade, uma união entre as duas coisas. Na verdade, o conhecido ele se alia ao familiar, e nesse momento em que o familiar se torna estranho, em dado momento, é aí que o incômodo aparece. É aí que algo que ali era tranquilo, de certo modo, cômodo, bom, se torna, aí sim, incômodo. Então, um bom exemplo que eu já citei, da casa mal assombrada. Uma casa deveria ser um local aconchegante, né, como colocado ali, onde se deveria sentir acomodado, né, para resgatar o termo de mais cedo. Porém, no momento em que ela é assombrada por espíritos e não mais as coisas ficam em seu devido lugar, e, enfim, ao início dessas movimentações, é aí em que uma casa comum se torna uma casa incômoda, né? Sem cômodo, sem comodidade, ela se torna uma casa unheimlich, se a gente for resgatar o termo do alemão. E essa, o que está na profundidade do termo incômodo. Mais um momento, deixa eu só... pronto. Então, aqui eu vou dar uma contextualização que é a seguinte. O Freud, no entanto, eu já falei aqui, ele não vai trilhar o caminho de partir desse sentimento de incômodo e, então, tentar definir a palavra da língua alemã, né? Ele vai fazer o caminho inverso. Ele vai tentar partir do significado da palavra unheimlich, no alemão, e daí tentar adentrar o que seria esse sentimento, né? De certo modo, seguindo os passos do Jent, de acreditar que a língua é uma espécie de bom psicólogo. Então ele vai confiar na língua. E é engraçado, porque o primeiro momento em que o Freud, o primeiro ponto em que o Freud adentra essa questão não é pelo dicionário, veja bem, da língua alemã, mas o dicionário de língua estrangeira, certo? Os dicionários de língua estrangeira, onde ele vai buscar traduções, vejam vocês, da palavra unheimlich. E nessa busca de traduções da palavra, o que é curioso aqui é que ele não vai sentir justamente esse sentimento de incômodo com os significados. Ele diz que, enfim, né, ele fala que é porque ele é falante dessas línguas que ele está colocando, ele vai ler as palavras e ele sente que não há nada de novo propriamente. Não há nada de diferente do que estava pensado, né, do que estava colocado. Estava ali o que seria de se esperar. Inclusive, ele se sente um pouco decepcionado, de certo modo, pelas traduções que são dadas. Então,
Para o latim, ele encontra a tradução suspectus, né, que dá o suspeito no português. Intempestus, né, então, e dá o termo intempestivo no português, algo que acontece fora do seu tempo, né, algo que está fora do seu lugar, pensando aqui. No grego, ele acha que xenos, que é o termo que designa aquilo que é estrangeiro, ou estranho, né, que no alemão é igual também, fremd também significa estrangeiro, né, também significa estranho, igual no grego. E aí, em inglês, ele encontra, aí sim ele encontra mais traduções, né? Uncomfortable, desconfortável, o tradutor traduz aqui. Uneasy, inquieto. Gloomy, sombrio. Dismal, nefasto. Uncanny, sinistro. Enfim, várias outras traduções. Ele vai fazendo esse caminho até no final ele não se sente satisfeito, sentir que não descobriu nada de novo, traduzindo o Heimlich para outras línguas. E aí é que ele decide, então, adentrar o dicionário do alemão, certo? E no dicionário do alemão, ele encontra duas definições. Primeiro, né, não para esse termo propriamente, que é a negação do Heimlich, mas do próprio Heimlich, do próprio cômodo, digamos assim. E essa sensação que é obtida pelo Freud aqui, nessa edição da Blucher, né, do Paulo Sérgio de Souza Júnior, ela tenta replicar essa sensação colocando no começo do livro uma definição, uma nota do tradutor, que na verdade é uma definição do termo cômodo, que vai começar definindo cômodo de várias formas, e no final encontrando o significado ali de incômodo, que é exatamente o que acontece com o termo aqui na análise do Freud. Então, o tradutor aqui está tentando fazer esse paralelo com a palavra muito comum, né, do português, que é a palavra cômodo. Mas então Freud encontra dois sentidos principais para essa colocação do Heimlich no alemão. O Heimlich é tanto aquilo que é pertencente ao lar, não estrangeiro, familiar, domesticado, de confiança e íntimo, acolhedor, ou seja, agradável e bom, quanto, por um lado, né, quanto por outro, uma coisa que é secreta, escondida, dissimulada, velada, né? A gente pode pensar essa ambiguidade pelo ambiente da casa, né? A casa é tanto aconchegante para aquele que a conhece, quanto desconfortante para aquele que não está familiarizado com as coisas que estão ali, né? Então, aqueles filmes, por exemplo, que se vê a cena, né, passando a casa de fora e se observando, você tem ali uma certa sensação, então, de incômodo ao observar essa casa e não saber o que jaz ali dentro, certo? Porém, o que o Freud descobre, e aí sim ele começa, olha, na língua estrangeira ele não se sentiu incomodado, ele não se sentiu fora de casa, né? Como seria a questão do incômodo. Ele se sentiu incomodado na própria língua alemã, porque aí ele percebeu que, na verdade, o incômodo não estava negando, o Heimlich não estava negando essa sensação do que é agradável, e nem do que é bom e confortável, mas sim negando aquilo que era secreto, aquilo que era escondido, aquilo que deveria permanecer escondido, né, principalmente. E daí surge a noção de incômodo. E aí vem esse trecho um pouco longo, mas eu peço que vocês caminhem comigo. A parte dessa longa citação do dicionário que ele faz, é bem longa mesmo, são as 4 páginas. O mais interessante para nós é que a palavra Heimlich, que eu citei aqui para vocês, né, que é o agradável, que é de casa, né, o que pertence ao lar, entre os múltiplos matizes, nuances, né, de seu significado, exibe também um no qual coincide com seu antônimo, Heimlich. Ou seja, o problema que está posto aqui não é só que o Heimlich ele tem esses dois sentidos, mas que nesse segundo sentido daquilo que é escondido e secreto, ele coincide com o Heimlich, com essa sensação de incômodo, com o desconforto. E aí ele sentencia, né? O cômodo então se torna incômodo. Essa proximidade que é o problema. Conferiu o exemplo de Gottskopf. Chamamos isso de um Heimlich, o senhor chama de Heimlich. Então, eu chamo isso de incômodo, você chama de cômodo. Ou seja, essa dualidade está presente, essa ambivalência está presente na palavra Heimlich, na palavra incômodo. Lembramos, de modo geral, que esta palavra Heimlich não é inequívoca, pertencendo a dois campos representacionais que, ao mesmo tempo, sem serem opostos, são bastante alheios um ao outro. O campo do familiar, e aí essa questão ela meio que se coloca dentro da outra, né? Se
gente vê que começam a aparecer interseções, né? Enfim, do familiar, do agradável, e o campo daquilo que é mantido escondido, dissimulado. O Heimlich é usual apenas como antônimo do primeiro significado e do segundo. Então, ele é antônimo do familiar, do agradável, e não do dissimulado, do escondido. Mas o sentido que o Freud desvela é justamente o desvelamento desse segundo. Em Sanders, que é o autor do dicionário, não ficamos sabendo de nada que nos diga se poderia ou não ser presumida a relação genética entre esses dois significados. Em contrapartida, tentamos por uma observação de Schelling, e aí isso é bem importante, que enuncia algo de totalmente novo sobre o conteúdo do conceito de um Heimlich, para o qual a nossa expectativa certamente não estava preparada. E aí é o desvelamento desse segundo conceito, que é aí que está o conceito de um Heimlich. Incômodo é tudo aquilo que deveria permanecer em segredo, Heimlich, dissimulado, e veio à tona. Então, tá essa duplicidade do conceito de incômodo. Essa é a definição que o Freud vai dar, né? E aí ele vai retomar isso, né? Resumir algumas páginas à frente, quando ele diz: logo, Heimlich é uma palavra cujo significado se vai desdobrando na direção de ambivalência, até que, por fim, coincide com seu antônimo, Heimlich. Então, se bate aí de frente. Incômodo é, de algum modo, uma espécie de cômodo. Juntemos essa conclusão, ainda não totalmente esclarecida, com a definição de incômodo dada por Schelling. A investigação individualizada dos casos de incômodo tornará essas alusões compreensíveis para nós. E aí é que nós adentramos, então, na questão dos exemplos, que eu vou citar mais para frente. Mas o Freud, então, bem mais à frente, nessa página 49 eu cometi um equívoco aqui, mas enfim, bem mais à frente, então, ele vai definir isso. Agora, isso primeiro no termo semântico, mas depois ele vai definir isso nos termos da psicanálise, quando ele diz, né? Depois de passar por alguns exemplos, ele vai dizer: agora cabem aqui duas observações que eu gostaria de registrar o conteúdo essencial desta pequena investigação. Interessante notar que o outro autor, Yetschner, ele não se importa com a determinação essencial desse termo. Ele não está ligando muito para a essência do Jentsch. Ele não vai se importar tanto com esse termo, com a definição essencial dele. Ele vai pensar mais na aplicação psicológica, mas o Freud ele vai estar buscando a essência dessa definição de forma até estética, o que é muito interessante, né? Se aproximando aí também de um procedimento, podemos pensar até filosófico. Mas vamos lá, quais são as duas observações? Primeiramente, se a teoria psicanalítica está correta ao afirmar que todo afeto de uma emoção, independentemente do tipo, é metamorfoseado em medo por meio do recalcamento, então deve haver um grupo entre os casos do que é medonho, no qual se possa mostrar que ali medonho é algo do recalcado que retorna. Então, muito interessante aqui e pensar até uma questão profunda do incômodo, é que ele nada mais é do que um desdobramento do tal do retorno do recalcado, um desdobramento estético disso, como isso é percebido pelo sujeito percipiente. Isso é muito interessante, porque então o incômodo ele tem uma profundidade enorme, né? Já que o retorno do recalcado é uma das principais categorias dentro da psicanálise, né? Então tem uma centralidade muito grande esse conceito. Esse algo medonho seria justamente incômodo, e, portanto, há de ser indiferente se isso era originalmente algo que causava medo ou era sustentado por outro afeto. Em segundo, ou seja, tanto faz, né? Se era cômodo ou se era, na origem, né? Qual dos sentidos do Heimlich estava posto. Isso é indiferente. É o recalcado retornando e isso gera incômodo sempre. Em segundo lugar, se essa é realmente a natureza secreta do incômodo, então compreendemos que o uso linguístico faça o cômodo transicionar para o seu oposto, o incômodo. Já que esse incômodo não é realmente nada de novo ou alheio, como pensava o Jentsch, e sim algo familiar à vida anímica desde tempos imemoriais, esses tempos memoriais, na verdade, é de muito tempo atrás, que dela apenas foi alienado pelo processo de recalcamento. A relação com o recalque agora também nos ilumina e a definição schellingiana de que o incômodo é algo que deveria ter permanecido dissimulado e veio à tona, ou seja, é algo que foi recalcado pelo inconsciente, no inconsciente, né, de forma inconsciente, mas volta à tona. Então ele deveria, por quê? Porque há uma certa normatização aí desse âmbito que é do inconsciente, né? A partir da castração, enfim, tudo isso é desenvolvido muito bem, mas o que essa definição faz o Freud perceber é que você tem dois caracteres, digamos assim, do incômodo
que se deixam entrever a partir dessa análise. Um deles é o caráter compulsivo. Acho que eu vou mudar a ordem. Primeiro eu vou falar do caráter animista. Um deles é o caráter animista, que diz o quê? Que é aquela ideia de que, aí para entrar nos exemplos, que é de que um objeto inanimado possa ter vida, ou possa ter uma alma, assim como o humano. Então, a tendência de antropomorfizar as coisas. Então, por exemplo, imaginar que a sua mão, a mão não, né? Vamos lá. O seu livro, por exemplo, pode começar a falar com você. Isso está no âmbito do incômodo, né? E isso mostra um retorno do primitivo para o Freud. E aí eu já vou abrir um parênteses e dizer que o Freud, ele deixa entrever aí a associação dele, a filiação dele, de cunho até um pouco positivista, eu diria, com o evolucionismo cultural, com a antropologia evolucionista do Morgan. Para quem está familiarizado com a discussão, evolucionismo cultural é a ideia de que a cultura ela vai evoluindo ao longo do tempo e você tem culturas primitivas e culturas avançadas. E o Freud ele meio que se bate nisso, né? Que é algo que ele faz também lá no Totem e Tabu e também no Mal-Estar da Civilização. Mas esse caráter animista, então, o Freud ele vacila um pouco, mas ele pode ser pensado como algo que está presente na psique como uma tendência primal, digamos assim, não necessariamente como essa hierarquização entre culturas, né, mas como algo mais primal e originário, né? Essa questão animista para ele, e também um caráter compulsivo, que, veja bem, os dois são um caráter de repetição, mas uma é uma repetição de uma natureza mais profunda, digamos assim, e o outro é a repetição da vida anímica habitual, individual e usual, artificial, digamos assim, do indivíduo, que é o retorno da infância, esse caráter compulsivo. Então, é aí que fica mais claro a questão da repetição e o incômodo do problema, que o problema tem com isso, e esse é o foco que o Freud vai dar, que na verdade é um retorno do recalcado, todo incômodo, mas que tem um elemento aí compulsivo, que ele vai desdobrar no além do princípio do prazer, né, com essa ideia de compulsão e dessa repetição compulsiva. Se vocês notarem no termo compulsivo, está lá o pulsivo, né, da pulsão, e é disso que se trata, né, essa repetição da pulsão, uma compulsão que compele, ou seja, arrasta, digamos assim. Mas então tá aqui escondidinho no banco, não sei se alguém viu, prestou atenção, mas o que fica de fundo, né, com o Otto Rank que o Freud vai resgatar, né, isso aqui são 2 caracteres do incômodo que ele cita antes de chegar a essa conclusão, mas ele cita também o duplo, e ele diz que o duplo, na verdade, seria uma espécie de, não vou dizer arquétipo, né, porque, enfim, isso é coisa do Jung, mas uma espécie de figura primordial, acho que eu posso dizer assim, do incômodo, né? Então, a ideia de você defrontar com um duplo é talvez a ideia mais incômoda que nós possamos pensar, né? O Otto Rank tem um estudo sobre isso, em que ele vai dizer que, na verdade, o duplo do homem primeiro era a alma imortal, que garantia a sobrevivência dele depois da morte, para depois se tornar, na verdade, uma representação da própria morte. Não vamos entrar tanto nisso, mas saibam que a duplicação, a repetição, é algo essencial ao incômodo. E eu quero que vocês pensem nisso quando adentrar nos exemplos de incômodo que são dados primeiro pelo Jent, né? Primeiro pelo Jent, que vai dar os seguintes exemplos. Então ele traz o exemplo de um tronco que vem a se tornar uma serpente, num relato de viagem, né? Que é fantasioso, enfim, mas ele se pretendia como verídico, né? A ideia de que alguém se senta num tronco e aí esse tronco se transforma numa grande serpente. Enquanto não se está certa essa ideia do Jent, né, de que, o que é bem aquilo, o que está acontecendo em relação àquele tronco ali que está se movimentando, fora do habitual, o novo está emergindo, o que se tem, o que se toma o indivíduo é uma sensação de incômodo, certo? O segundo exemplo que ele dá, nessa sequência de exemplos que ele começa a enumerar, é o exemplo do selvagem que se encontra com a civilização. E o exemplo perfeito para isso, na literatura brasileira, né, voltando para a literatura brasileira, é o clássico do Mário de Andrade, o Macunaíma, quando Macunaíma chega em São Paulo e começa a descrever os elementos da civilização com um linguajar, com um vocabulário próprio da realidade que ele vivia antes, que era a realidade dos povos originários, a realidade, enfim, indígena, né? Naquele livro ali do Macunaíma brilhante, em que o Macunaíma ele pinta uma imagem do Brasil, mas enfim, o incômodo que o Macunaíma sente, né, que leva ele, inclusive,
em algum momento, em dado momento da obra, a se sentar por 2 semanas parado, pensando no que ele estava vendo, né? Porque ele estava vendo o carro, ele estava vendo o barulho das máquinas, ele chamava tudo de máquina, enfim, ele não dava o nome das coisas que a gente dá, né? Tipo, telefone, ele chamava de máquina de ligar, não era bem de ligar, mas enfim. Ele dá uns nomes bem incômodos, né? Você vê todo o incômodo da sensação desse contato do selvagem, né, com a civilização. Mas, enfim, eu queria destacar, porém, apesar desse exímio exemplo lá do Macunaíma, para quem quiser uma amostra literária, né, de desdobramento claro disso, é que tem um fundo evolucionista ainda nessa descrição, né, a ideia do selvagem, de certo modo ingênuo, que chega em contato com a civilização e vê a locomotiva, etc. A locomotiva, enfim, os signos do progresso, né? Mas isso é uma forma ingênua de encarar a própria questão. A ideia aqui, na verdade, eu diria, é mais o problema. Isso aqui pode ser subsumido a esse outro exemplo aqui, que é o dos autônomos, que é um ente inorgânico imitando um ente orgânico. Ou seja, o selvagem que se separa com a civilização, na verdade, ele vê objetos inorgânicos tomando, de certo modo, características animadas. E isso é uma das coisas que tem mais potencial de despertar incômodo, né? O Freud vai apontar para esse fundo animista, né? Esse retorno de uma consciência primal animista, mas o Jent vai dizer que é o familiar se transformando em familiar, certo? É isso que engendra essa situação de incômodo. Então pensem em objetos cotidianos tomando vida e ganhando uma alma própria, uma mente própria, né? Então, sei lá, a ideia de que a sua mão, por exemplo, é muito comum, né? A ideia de que a sua mão, por exemplo, pode ter uma vontade própria, que não é subsumida a sua. Isso engendra essa sensação de incômodo. Porém, o que gera mais incômodo que isso, acho que eu vou entrar nessa questão, é o problema da epilepsia, que eu não coloquei aí, que é estudado tanto pelo Jent quanto Freud, mas a epilepsia, na verdade, ela geraria essa sensação de incômodo, justamente porque haveria ali no funcionamento do aparelho psíquico uma coisa que não é redutível à expressão consciente. Então o Jent ele está ali entrando nos meandros do inconsciente quase, mas ele atribui isso a essa sensação de desconhecimento, né? Essa sensação de estranhamento. É a isso que ele atribui, essa sensação incômoda, né? O que eu queria ressaltar, porém, é que ele diz, né, ele coloca que quando, na verdade, esse cenário epiléptico, ele é bem conhecido, os funcionamentos disso são conhecidos por um médico, ou então por um enfermeiro, o médico pelo seu conhecimento teórico, o enfermeiro pelo seu conhecimento prático, aquilo deixa de ter uma relação incômoda, né? Tão direta quanto tiver outrora. Mas enfim. Outro exemplo que a gente dá, o último que eu vou ressaltar, são exemplos dos museus de cera e das ilusões de ótica, né? Ou melhor, dessas casas de ilusões de ótica, as casas de espelho e é um panóptico, né? Que ele chama. Não, panóptico, enfim, esqueci agora. Mas são casas de ilusões de ótica, onde objetos cotidianos, né? Aí já é o contrário, objetos que deveriam ser animados para nós, na verdade, se transformam em inanimados. Como é a coisa do boneco de cera, né? Que está ali, a gente espera quase que ele vai se mexer, mas ele está ali parado porque ele é um ser inanimado. Então, quando essa fronteira ela é riscada, para o Jent, né? O conhecido se transforma em desconhecido e se transforma em incômodo. Mas, para o Freud, o que há ali, na verdade, é essa tendência à compulsão, à repetição, ou então, né, no sentido mais primal, a esse animismo. Há ali um retorno, na verdade, do recalcado. O fato de que, por exemplo, né, e isso vê no exemplo da morte, né, o mórbido, é o fato de que nós recalcamos a noção de que nós vamos morrer um dia. E como a morte tem um papel grande para a gente, mas ela é recalcada profundamente. Essa tensão entre o animado e o inanimado, para o Freud, toma essa dimensão incômoda por isso. Mas surgindo um pouco do exemplo do Jent, eita, gente, peraí que eu cometi um problema aqui, deixa eu tá cobrindo. Fugindo agora do exemplo do Jent, entrando nos problemas do Freud, já se encaminhando para uma finalização aqui, né, dessa exposição do incômodo,
O Freud diz, já exemplificando, né, com o exemplo pessoal da vida dele. É engraçado porque ele diz que há muito tempo ele não tem essa experiência pessoal do incômodo, mas ele vai citar duas, além dessa mais outra, experiências de incômodo que ele teve na vida. E assim, as do Jent são exatamente o que você esperaria, né? Ele traz esses exemplos, o boneco de cera, etc., que geralmente é remetido, mas as do Freud são um pouco mais sutis. Eu quero que vocês tentem acompanhar a sutileza disso comigo. O fator da repetição, é o que ele está pondo aqui, né, como fator da compulsão, do incômodo, de elementos semelhantes, talvez não seja reconhecido por todos como fonte do sentimento incômodo. De acordo com minhas observações, sob certas condições, em combinação com certas circunstâncias, isso evoca indubitavelmente um sentido como esse, o que, além do mais, lembra o desamparo de alguns estados oníricos. Isso ele está fazendo uma questão mais para a interpretação do sonho, né? Mas ele adentra aqui o exemplo pessoal da vida dele aqui. Tempos atrás, numa tarde quente de verão, perambulando pelas ruas desconhecidas e desertas de uma cidadezinha italiana, fui parar em uma região cujo caráter logo deixaria de me ser duvidoso. Ou seja, ele está dizendo que ele sabia bem do que se tratava ali, não é porque era desconhecido, né? Mas vamos lá. Duvidoso. Só se viam mulheres com maquiagem nas janelas das casinhas. Tá implícito aí, gente, que elas são profissionais do sexo, elas são prostitutas. E apressei-me para deixar a viela dobrando a primeira esquina. Mas depois de algum tempo a zanzar sem direção, encontrei-me de novo subitamente na mesma rua na qual passei a suscitar os olhares, ou seja, ele passou a ser percebido na rua. E a pressa em me afastar dali teve como única consequência o fato de que, por um novo desvio, eu acabei indo parar pela terceira vez no mesmo local de antes. Em seguida, porém, fui capturado por um sentimento que só posso qualificar como incômodo, e fiquei feliz quando, ao desistir de maiores expedições, tornei a encontrar a piazza, a palavra italiana para praça, né, que há pouco havia deixado. Situações outras que têm um retorno não intencional em comum com a que acaba de ser em comum com a que acaba de ser descrita, mas dela se distingue profundamente em outros aspectos, resultam ainda assim no mesmo sentimento de desamparo e incomodidade, né? Unheimlichkeit. Então, olha, o Freud ele pega um exemplo bem mais sutil, né? Que é ele passa por uma rua numa cidade italiana, uma rua onde tem prostíbulos, né, pelo visto, e ele não quer ser associado com isso, ele é um homem casado, aquela questão dos bons costumes, etc. E aí ele tenta fugir disso. Só que aí, tentando fugir disso, ele acaba retornando exatamente aquilo que ele tentou reprimir, recalcar, né? E ele já começa a suscitar alguns olhares, ele ainda está um pouco meio desconcertado com aquilo, porém na terceira vez que ele retorna, que aí sim surge nele um sentimento incômodo, ele já está desorientado, né? Pensando naquela questão da desorientação do Jent, né? A qual Freud vai negar por um lado, dizendo que não é a desorientação que caracteriza o incômodo, mas esse retorno recalcado. Porém, por outro, ele vai acepcionar também e dizer que ele também está presente, né? Vejam, gente, o Freud ele nunca é muito conclusivo nas noções que ele deriva das investigações que ele põe. Então, ele nega esse aspecto do Jent, mas ele acaba retornando a ele também, né? Tem um aspecto de desorientação aí nesse incômodo. E esse incômodo é o que ele sente nessa sensação, né? Nesse momento. E eu queria passar, então, agora ao que é propriamente infamiliar. Eu não vou dizer do que se trata, eu vou só ler esse trecho e eu vou deixar que vocês se deixem levar pela minha leitura e, enfim, pensem a respeito do que está colocado. Eu não vou orientar essa experiência de agora. Então, tentem prestar atenção de novo no que eu vou ler, né? Esse trecho da tradução, o infamiliar. Talvez o fator da repetição do mesmo como fonte do sentimento infamiliar não seja reconhecido por todos. Segundo minhas observações, sob certas condições e combinações em determinadas circunstâncias, um sentimento dessa ordem é, sem dúvida, evocado, o que, além disso, lembra as situações de desamparo em muitos sonhos. Como certa vez, em uma quente tarde de verão, quando eu caminhava a esmo pelas ruas desconhecidas e vazias de uma pequena cidade italiana, e acabei numa região cujas características não me deixaram por muito tempo em dúvida. À minha vista, havia apenas mulheres maquiadas nas janelas das pequenas casas, e me apressei para abandonar a estreita rua na primeira esquina. Mas, depois de um tempo em que vaguei sem direção, encontrei-me subitamente de novo na mesma rua, onde então levantei os olhos e chamou minha atenção que meu apressado afastamento teve como consequência ter tomado pela terceira vez um novo desvio.
Contudo, então, experimentei um sentimento que eu poderia apenas caracterizar como sendo da ordem do infamiliar. Fiquei feliz por ter renunciado a fazer outras descobertas nessa viagem, quando rapidamente já estava de volta à piazza, de onde havia saído. Outras situações que tinham em comum um retorno involuntário como essa, que acabo de escrever, e se diferenciavam dela em outros pontos, tiveram como consequência o mesmo sentimento de desamparo e infamiliaridade. Bom, esse trecho, então, vocês devem ter notado, certamente notaram, é o mesmo trecho que eu usei aqui para pegar o exemplo de Freud. Então, o mesmo trecho numa outra tradução. O que a gente percebe, então, aqui, não sei se todo mundo tem essa sensação, mas eu diria, poderia-se dizer, o que o Freud evoca como sendo incômodo, que surge a partir dessa repetição involuntária. Repetição involuntária do quê? Do texto original, que seria aqui, nessa minha analogia com a tradução, o objeto ou o conteúdo, digamos assim, reprimido na tradução. Então existe um incômodo aí na tradução, que é o fato de que é recalcado algo na língua de origem, né? Várias coisas são recalcadas inevitavelmente, né? Que são todas as possibilidades de sentido, de leitura, de interpretação de um mesmo texto na passagem de uma língua para outra, né? E essa coisa, né? Esse aspecto da tradução que força a gente a fazer escolhas, é interpretar o texto de uma certa maneira para vertê-lo para outro idioma. Revela, na minha visão, quando a gente coloca lado a lado duas traduções de um mesmo texto, claramente esse aspecto de incômodo, esse aspecto de infamiliar. Né? E aqui a tradução do infamiliar, na minha visão, é um pouco mais feliz em ressaltar essa ideia de que o infamiliar é algo que é próximo e, de certo modo, ali, confortável, aconchegante, mas que perde essa característica e vai se desdobrando, né? Essa repetição vazia, essa repetição compulsiva da coisa que não mais adota aquele sentido confortável e costumeiro que a gente vê. Né? Tanto que nós vimos que a ideia da tradução original, né, se a gente traduz de uma língua para outra muito diretamente, na verdade o que a gente sente é uma sensação de familiar. A gente está lendo o mesmo texto, né? É a mesma coisa. É uma repetição pura e simples de algo que já foi colocado. A gente fala inglês, a gente entende o texto em inglês, a gente fala português, a gente entende o texto em português, a gente fala alemão, entende o texto em alemão. E essa passagem pareceria unívoca no lateral. Porém, a tradução, ela exige uma leitura tão atenta e tão aprofundada do texto que ela adentra nessa região do incômodo, em que uma palavra que tinha um sentido óbvio na nossa língua de entrada, na nossa língua nativa, digamos assim, passa a ter, então, outros significados. Eu sou forçado a reconhecer o fato de que aquela forma de significar é muito específica e muito particular e eu preciso transpô-la de algum modo. Então, por exemplo, enquanto aqui se traduz a ideia de perambular, né, e zanzar, enfim, a ideia de zanzar, aqui ele fala, pelo contrário, caminhar a esmo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, caminhar a esmo, né? Perambular, caminhar a esmo, são duas coisas que traduzem a mesma expressão do alemão, porém que adquirem essa característica incômoda, certo? Então, adquire essa característica infamiliar. E esse, então, é o infamiliar, vamos dizer assim, da tradução. E é interessante porque a gente começa a enxergar, então, as diferenças maiores entre essas duas traduções aqui do mesmo texto. Porque, na verdade, gente, a tradução de uma obra, ela implica também uma certa tradição. Isso é algo que eu vou tentar deixar mais claro lá no meu curso. Mas a edição de uma obra ela não é ingênua. Ela tem escolhas, ela tem opções, e ela escolhe o que mostrar àquele que vai ler a tradução, certo? Então a tradução ela é já dotada também de uma interpretação. Tanto que na Idade Média, a palavra para tradução utilizada era a palavra interpretatio, né? Que hoje a gente usa como interpretação, como a ideia de desbravar e buscar o sentido mais profundo de uma coisa. Lá, na Idade Média, né? A interpretatio nada mais era do que uma, no latim, né? Um termo latino, a interpretatio nada mais era do que uma tradução, o que a gente chamaria hoje de uma tradução. De tal modo era
a visão sobre o quão envolvido está o tradutor no processo da tradução, certo? Se no âmbito da ciência, então, isso já tem diferença, né? Por exemplo, aqui esse texto do Incômodo, ele está tentando entrar em coisas mais triviais sobre a vida do Freud, questões mais históricas, mais materiais. Então, ele entra muito em notas de rodapé sobre cartas do Freud. Ele vai tentar entrar nessa questão da definição dos termos. Ele vai ser um pouco mais livre, um pouco menos rigoroso na tradução da terminologia, certo? Do termo incômodo, do termo Heimlich, mas isso deixa o texto um pouco mais fluido, um pouco mais tranquilo de se ler, um texto um pouco mais sedutor, digamos assim. Enquanto a tradução aqui em familiar, né, do Hernani Chaves e do Pedro Eleodoro, ele, se não me engano, a tradução do Infamiliar é o texto Eleodoro, porque não só essa tradução aqui não é ingênua, porque, por exemplo, ela traz outros textos além do Infamiliar, inclusive outros textos de outros autores, como pós-fácio, como prefácio também, né? Explicando as questões de tradução. Então, a tradução, ela não é só como no próprio livro, né? Como na própria obra, esse acesso ingênuo à obra, esse acesso direto à obra. Ela é repleta de mediações e muitas vezes, eu digo a vocês, essas mediações da tradução tornam a obra, às vezes, mais compreensível a um falante de língua estrangeira que lê uma obra de um autor estrangeiro do que um falante nativo daquela língua pegando a obra seca, digamos assim, né? Só as palavras cruas, sem notas de rodapé, sem discussões terminológicas, sem o que na filologia se chama de um aparato crítico. Então, essa relação de infamiliaridade, essa relação de incomodidade suscitada pela tradução é uma relação, eu diria, necessária para a interpretação e análise de qualquer texto. Traduz-se, sobretudo, dentro da própria língua, antes de tudo. Porque essas equivocidades, né? Equívoco significa a mesma palavra, ou seja, a mesma palavra que significa mais de uma coisa, esses equívocos da língua, eles têm que ser traduzidos a todo momento, para se engendrar uma compreensão acerca do texto, senão a gente está só adentrando nele ingenuamente, sem fazer mais profundas reflexões, né? Julgando que entendemos tudo, né? Como no exemplo do Freud, mas na verdade é ali, escondido, né? No familiar, no cômodo, no a céu aberto, características muito infamiliares. Há coisas recalcadas que nós não estamos enxergando, certo? Então esse é o infamiliar aqui para vocês, já entrando naquela edição, falando um pouco dessa diferença. Eu quero agora falar sobre o incômodo da tradução. E, gente, um texto que é citado de forma até ampla, né, nesse texto do Freud e também no termo do Jent, é o texto O Homem de Areia, ou O Homem da Areia, né, que aparece, inclusive, nesse volume aqui do Infamiliar, com a tradução feita não pelo Eleodoro, mas pelo Romero Freitas, porque é uma tradução literária, então ela tem outras exigências, né? Então, a pessoa que esteja mais familiarizada com a tradução técnica da psicanálise, por exemplo, não necessariamente vai ser apta, só porque conhece a língua alemã, na qual esse texto foi escrito, apto a traduzir exatamente o texto do Hoffmann, correto? Porém, a coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que esse texto literário que está traduzido aqui de uma forma, enfim, que tem a abordagem dessa questão por diversas coisas aqui, acho que vocês deveriam ler o texto do Freud para entender um pouco mais, mas a ideia de que o Homem de Areia, né, que é uma espécie de homem fantástico, né, Sandman, der Sandman, que seria como o Morfeu poderia ser representado, digamos assim, né, pensando em uma coisa mais arquetípica, que é aquela figura que vai ali dar o sono para os indivíduos quando eles estão querendo dormir, né? Então ele é o homem da areia porque é como se ele colocasse areia nos olhos das crianças para que elas dormissem, né? Para que elas sentissem sonhos. Só que aí, nessa história particular, o protagonista é relatado a ele que esse homem da areia não só coloca as crianças para dormir, mas que ela também rouba os olhos dos desavisados. E rouba justamente os olhos. Freud, é claro, vai fazer uma analogia, né, com o Édipo, que perde os olhos, que nada mais é do que uma metáfora, uma fantasia, digamos assim, para a castração que ocorre ali.
e tudo vai ser colocado, né? E o Freud vai dizer que há uma infamiliaridade nisso, há uma incomodidade nisso, porque tem ali um recalcado vindo à tona, né? A todo momento, na Nathaniel, né? Que é esse protagonista. Porém, eu não quero entrar aqui muito nessa questão do Homem de Areia, mas eu quis trazer sim como exemplo, porque eu vou mais uma vez comparar traduções e agora de forma mais direta, certo? Então tem a tradução aqui que vem no texto do Familiar, que é essa aqui, da Autêntica, mas também tem essa tradução que é da editora Ubu, que foi feita pela Marcela Marino M. Silva e José Félix Sabino, que traduz o mesmo texto, O Homem da Areia. E como nós estamos nos aproximando do final, eu já vou abrir para perguntas, né? Eu já vou abrir para perguntas, mas eu queria aqui um voluntário para me ajudar, dois, na verdade, dois voluntários para me ajudar a explorar o incômodo, digamos assim, da tradução do texto do Hoffmann. Será que alguém se candidata? Pode levantar a mão, eu vou abrir aqui o Meet para analisar. Temos um candidato, Jader, eu vou assinalar ele para a primeira. Tem mais alguém? Se ninguém for, né, ninguém estiver podendo falar no microfone, ou quiser também, eu vou então ler o trecho número 2. Jader, meu colega, então eu vou colocá-lo em tela cheia, e aí eu para você ler, deixa eu só. Espera aí. Pronto. Vamos ver mais na prática essa questão do incômodo da tradução. Então, por favor. Eu vou ler o primeiro, certo? Isso. Pronto, perfeito. Já é para ler? Por favor. Agora, sua seta tá... Eu acho que sua seta tá... Eu ia colocar para acompanhar, mas se fica melhor assim. Eu vou deixar aqui. Porque senão fica meus ombros. Valeu. Certamente vocês estão todos muito apreensivos, porque eu não escrevo há tanto tempo. Mamãe deve estar furiosa, e Clara deve achar que vivo aqui no bem bom, e que esqueço por completo a minha encantadora imagem angelical, tão profundamente gravada no meu coração e no meu pensamento. Mas não é nada disso. Todo dia e toda hora eu penso em vocês todos, e a figura amável da minha encantadora Clarinha aparece em doces sonhos e me sorri com seus olhos claros tão graciosamente como ela costumava sorrir quando voltava até vocês. Mas como eu poderia escrever-lhes com a disposição de espírito que constantemente me perturba todos os pensamentos? Uma coisa terrível aconteceu em minha vida. Pressentimentos sombrios de um destino horroroso e ameaçador se espalham sobre mim, como sombras de nuvens negras, impenetráveis a qualquer aprazível raio de sol. Agora, eu devo contar-lhe o que me aconteceu. Preciso fazer isso. Eu vejo, mas só de pensá-lo explode a mim um riso enlouquecido. Meu estimado Lothar, como posso fazer com que você sinta, pelo menos de alguma forma, que aquilo que me sucedeu há alguns dias pôde destruir a minha vida de modo tão funesto? Se ao menos você estivesse aqui, poderia ver por si próprio. Mas agora, de certo, você me toma um disparatado que vê fantasmas. Em suma, essa coisa terrível que me aconteceu, cuja impressão mortal eu me esforço sem sucesso por evitar, consiste apenas no fato de que, há alguns dias, precisamente no dia 30 de outubro, ao meio-dia, um vencedor do barômetro entrou no meu quarto e me ofereceu a mercadoria. Não comprei nada e amancei atirá-lo escada abaixo, de modo que ele então saiu por conta própria. Bom, esse é o primeiro trecho, obrigado, Jaider. Eu vou ler então o segundo, que é a tradução do mesmo trecho, porém agora um pouco mais incômoda, agora que nós vimos o primeiro. Com certeza vocês estão bastante preocupados, já que não escrevo há muito tempo. Mamãe, sem dúvida, está furiosa. E Clara pode achar que vivo aqui no bem bom e me esqueço por completo de sua encantadora imagem angelical.
tão impregnada em meu coração e minha mente. Mas não é bem assim. Todo dia e toda hora penso em vocês, e me vem em doces sonhos a adorável figura de minha encantadora Clarinha, que me sorri tão graciosamente com seus olhos claros, tal como eu fazia quando eu chegava aí. Ah, como poderia lhes escrever nesse estado de espírito dilacerado que tem me perturbado os pensamentos? Me aconteceu uma coisa horrível. Pressentimentos obscuros de uma terrível sina iminente pairavam sobre mim como nuvens negras, impenetráveis a qualquer raio de sol benfazejo. Agora devo contar o que me aconteceu. Tenho de fazê-lo, eu sei, mas só de pensar, mas só de pensar, já começo a rir de nervoso. Ah, meu querido Lothar, como eu poderia explicar que aquilo que me aconteceu há alguns dias de fato conseguiu devastar por completo minha vida? Se você estivesse aqui, poderia ver com seus olhos, mas agora com certeza vai me considerar um visionário maluco. Em suma, o que me aconteceu de horrível, o que me deixou com impressões mortíferas que em vão me esforço por tirar da cabeça, consiste simplesmente no fato de que alguns dias, a saber, em 30 de outubro, na hora do meu almoço, um vendedor de barômetros entrou no meu quarto e me ofereceu sua mercadoria. Não comprei nada, inclusive ameacei empurrá-lo escada abaixo, de modo que ele acabou indo embora por vontade própria. Bom, gente, então, diferente, né? Um texto muito diferente, vindo das mesmas, exatamente as mesmas palavras do alemão. Mas, assim, algumas coisas causam esse estranhamento, né? Esse incômodo. Por exemplo, por que que tem essas travessões no texto todo, né? Travessão, travessão, travessão. Até no final do parágrafo tem travessão. Sendo que aqui não tem nenhum desses travessões. Esse travessão estava no texto original e aí foi colocado numa tradução e não foi na outra. Foi colocado na tradução como uma tentativa de recorrer e replicar alguma coisa que tem na forma de falar do alemão que a gente não sabe. Eu não sei, eu, por exemplo, não fui consultar o original para tentar descobrir, nem para olhar. O que resta, então, é só esse incômodo de não saber como a mesma configuração semântica, enfim, mesmas palavras no papel, etc., geram coisas tão diferentes. E esse, no fim, é o incômodo da tradução. Gente, a segunda frase, olha só. Mamãe, sem dúvida, está furiosa. E aqui é mamãe deve estar furiosa. Então, essa é a questão, né? Esse sem dúvida ele expressa mais certeza ou mais incerteza? Esse deve expressa mais incerteza ou mais incerteza? A questão que está posta aqui é que tem um recalcado voltando, que é justamente essa relação com a linguagem, que vai ser muito bem explorada, por exemplo, com o Lacan, lá no seminário 10, mas enfim, isso são cenas do próximo capítulo. Eu gostaria de agradecer, então, a todo mundo pela audiência, né, por me escutarem esse tempo todo, e dizer que eu termino aqui, né, a exposição de modo geral. Porém, antes de abrir para as perguntas, que, enfim, né, alguns de vocês devem estar bem intrigados após essa exposição, eu vou anunciar o curso que já está lá divulgado nas redes do CIPSE, né, a tradução da psicanálise, em que nós iremos primeiro fazer uma discussão teórica sobre os limites e as possibilidades da tradução, a partir de um texto do Walter Benjamin. Esse curso vai se dar, eu marquei as datas, mas agora estou esquecendo. Estou sentindo incomodado agora. Mas está marcado para os dias 10 e 11, uma segunda e uma quarta, da segunda semana de novembro. Está lá na rede, se vocês quiserem observar e dar uma... 11 e 12? 10 e 12, isso, 10 e 12. São uma segunda e uma quarta. Isso aí, valeu, Jaider. E já que Jaider, ele ajudou na leitura e tudo mais, e eu já estava programado, o nosso próximo seminário aberto, antes de abrir suas perguntas, vai ser justamente ministrado pelo meu querido e caro colega Jaider, cujo título é eu estou muito ansioso especificamente para esse seminário, mas é Pimenta na Chibata, a querela dos significantes fálicos no pagodão. Então, a gente vai voltar com mais análise da linguagem, como não pode ser diferente, né? Dentro do contexto da psicanálise, certo? Então, eu abro agora para perguntas. Quem porventura tiver algum questionamento,
E é isso, gente. Muito obrigado por escutarem, muito obrigado por participarem dessa atividade de seminários abertos, que é uma iniciativa tão feliz, né, de muito sucesso que o CIPSE tem tido nos últimos tempos. Muito obrigado. Quem tiver perguntas pode se manifestar. Antes de abrir para as perguntas, Caio, eu só queria falar que a gente está apenas 4 minutos do fim do seminário, mas a gente pode estender mais uns 10 minutinhos para essas perguntas e comentários, tá? Sim, horário. Acho que a gente pode. Acho que da próxima vez eu vou começar anunciando o horário de fim, né? Até para não me aproximar tanto dele. Mas, enfim, é isso, gente. O seminário acaba às 9h30, geralmente. Começa às 8h e acaba 9h30. Mas, como ninguém levantou a mão, presumo que não tem, então, questionamentos. Eu espero, então, que a minha exposição tenha sido minimamente clara. Se não foi clara, pelo menos coisa. Porque é um tema espinhoso. É uma questão um pouco mais complicada, né? Essa definição do termo. Tanto que ele é traduzido, gente, de tantas formas. Ele pertence àquela noção de intraduzível, né? Que é introduzida pela Bárbara Cassan no Dicionários Intraduzíveis. Eu já ia ler aqui algumas das várias traduções do termo, mas Jaider agora vai se manifestar. Pode falar, meu caro. Eu ia perguntar, na verdade, já que você está falando das traduções, qual a tradução que você prefere? Porque no Brasil, inclusive, particularmente, a gente já teve várias, né, diferente de outras línguas, né, da qual foi traduzido, né? Então, o estranho e inquietante, o infamiliar, o incômodo, né? Então, queria saber aí do Caio qual é a tradução que para ele é mais familiar. Olha, eu nem falei, mas é mais infamiliar, né? Uhum, Porque tem uma valoração ruim do. Eu não comentei muito sobre isso, mas tem uma valoração ruim do infamiliar, mas ele pode ser uma coisa boa também, né? Nesse sentido. Eu acho que na tradução, principalmente com esses termos mais intraduzíveis, eu acho que o infamiliar, estou denunciando aqui com a tradução que eu prefiro, o infamiliar, ele é um recurso muito útil para despertar essa dimensão irredutível da linguagem que existe no âmbito da tradução, que é freestyle, cara. Não tem o que fazer, é uma coisa mais muito aberta, muito ampla. Não tem ninguém que vai chegar e vai bater o martelo e vai dizer tradução correta é essa, tradução errada é aquela. Pronto, vamos ficar assim, acabou, pode todo mundo ir para casa e parar de discutir. Não, o que você tem são campos, né? É como sei lá, qualquer corrente científica das ciências humanas ou na filosofia, em que você tem escolas de pensamento, e as escolas de pensamento, uma decide ir por um lado porque acha que aquele lado é melhor, e o outro decide por outro lado porque acha aquele lado melhor. E é isso, cada um tem vantagens e desvantagens, mas não existe um que seja o melhor ou a melhor. Eu gosto do termo familiar, não só por gostar do espírito, né, dessa coleção, que eu acabei nem falando sobre, da autêntica, que é Obras Incompletas de Sigmund Freud, né, para fazer um xiste aí, uma brincadeira, uma sacanagemzinha com as obras completas de Sigmund Freud, né, questionar por que completas, né, que ideal de completude é esse que está se colocando no horizonte de uma tradução de Freud? É a tradução cabal? É a última tradução possível? Não é isso que me parece estar colocado, né? Se você for mais fundo, até os esforços de edição de uma obra, eles vão gerando esses infamiliares, né? Esses problemas. Mas é por isso que eu falo que às vezes o falante de língua estrangeira que pega uma boa edição, uma boa tradução comentada com um bom aparato crítico tem mais acesso à obra e aos conceitos da obra, por exemplo, em alguns casos, do que alguém que simplesmente lê o texto nu e cru na língua original, por exemplo. Né? Então isso é uma coisa muito boa, né? E gerar essa infamiliaridade é algo que para o estudo e para a investigação, no geral, é algo que é muito útil, né? O retorno do recalcado tem os seus... Recalcado está recalcado por um motivo, mas ele invariavelmente retorna. Então é bom a gente fazer esse prenúncio desse retorno, né? Resgatar. O esforço da psicanálise é esse. Lidar com esse infamiliar. Acho que no Lacan está muito claro, mas nem toquei no Lacan, que já estava complicado demais. Então nem toquei no Lacan aqui, mas enfim.
Então, essas são as obras incompletas, mas aí eu quero defender outra tradução, porque aqui, na verdade, essa coleção é a pequena biblioteca invulgar. Olha o in de novo, né? É o in nas duas coleções, né? A pequena é a biblioteca invulgar justamente como aquilo que não atinge o vulgo, né? Não atinge o povo, não atinge o popolo, digamos assim, né? A massa das pessoas. A ideia dessa coleção aqui é pegar obras que não são tão conhecidas pelo público mais abrangente, meio que trazê-las à tona, né, como esse retorno do Recalcado, mas, por exemplo, ler a obra do Yente e pensar que foi ele que começou a falar do Homem de Areia relacionado com o incômodo, foi ele que começou a tratar sistematicamente a questão do incômodo, foi ele que, né, enfim, mergulhou de cabeça nessa investigação, gera um incômodo grande, porque pra gente isso foi o Freud, né? Isso tudo coisa do Freud. Ah, não, Freud falou do Homem da Areia, ou Freud falou do incômodo, etc., ou do familiar, né? Mas não, tem alguém lá antes, né? Recalcado, que estava lá pensando nessas questões antes do Freud. Enfim, eu acho que essa é a proposta desse livro, e uma tradução como incômodo, que não tem tanto esse rigor tecnicista, né? Até porque essa tradução aqui ela é bilíngue, então ela está tentando ser muito rigorosa e tecnicista, eu diria, em relação ao conteúdo psicanalítico propriamente da obra. Ela é mais rigorosa, só que aí ela perde um pouco da fluidez da obra. Mas para uma pessoa que está tão aproximada do campo do estudo da psicanálise, está tentando esmiuçar ali o texto de forma mais profunda, a tradução do incômodo, para mim, ela gera mais incômodo, digamos assim. Porque você sente que tem algumas coisas que estão puxando sardinha pro lado dessa tradução, que ele está tentando fazer essa articulação, né? Para mim é genial a propósito, né? Quando ele coloca aqui a definição de incômodo e vai chegar no incômodo, que nem o Freud fez com o alemão, como o Heimlich do alemão, né? Vai passando pelo Heimlich e vai até chegar no Heimlich. Poxa, eu achei isso absolutamente genial. Então, as duas traduções, as duas traduções têm seus valores. Tem traduções que elas não são pensadas, que não têm escolhas inteligentes, que só jogam os termos, que não são cuidadosos. E é isso. Mas eu acho que o cuidado do tradutor, o zelo do tradutor, as opções que ele toma, é esse momento em que o tradutor sai de um mero receptor da língua e passa a se tornar um criador também, né? Alguém que cria uma obra ali a partir da sua tradução, lavra uma interpretação a partir de sua leitura. Eu acho que esse é o ideal de tradução. Mas, Jaider, eu vou ler aqui para finalizar a noite, né, o nosso seminário. Mas olha só, o Familiar, ele elenca algumas dessas traduções. Ele diz assim: nenhum texto de Freud foi traduzido de maneiras tão diferentes. Em português, Das Unheimliche já foi traduzido como O Estranho, e mais recentemente como O Inquietante. Já em outras línguas, como equivalentes, a inquietante estranheza, o inquietante familiar, o sinistro, o ominoso, o perturbador, etc. Essa simples enumeração nos mostra o desafio de traduzir o intraduzível. É aquilo que traduzimos reiteradamente, talvez sem cessar. Na presente edição, o leitor tem em mãos uma tradução não apenas original, mas também ousada e rigorosa, o infamiliar. Isso aqui é ousadia e rigor, são que definem, eu diria bem, essa tradução, né? Mas me agrada muito essa definição da Bárbara Cassan de intraduzível, que é aquilo que não cessa de traduzir-se, entre parênteses, não, né? De não traduzir-se, ou seja, de não se traduzir, ou seja, é a tentativa reiterada de traduzir. É algo que revela, assim, escancara esse furo da linguagem, que é o furo da fantasia, que o Lacan vai tratar muito bem, né? Lá no Seminário 10, para quem estiver interessado, né? Numa leitura lacaniana desse conceito freudiano, que vai na profundeza do que está colocado ali, né, por Freud, essa importância do termo. Eu consultaria o Seminário 10 da Angústia, do Jacques Lacan, inclusive foi objeto de estudo da gente no CIPSE do ano passado, foi retrasado, foi passado, eu acho, agora eu estou perdido no tempo, mas inclusive foi uma das coisas que me instigou a pesquisar a noção de um Heimlich e, enfim, né? Acho que casou muito bem essa pesquisa individual com o curso de tradução que vai vir a aparecer. Então, para quem tiver interesse, está lá no Instagram. É isso, gente. Aprendi vocês demais. Tenham uma boa noite. Eu encerro a noite por aqui. Esse nosso seminário do mês de outubro.
Agradeço a todos que ficaram por aqui. Também é difícil para mim, assim como para vocês, alcançar esses termos, mas eu espero que tenha sido ao menos instigante, né? Tenha despertado alguma coisa, qualquer coisa que seja em vocês, essa discussão aqui do texto do Freud. Eu agradeço e boa noite a todo mundo.